tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia e junto podermos meditarmos a Sagrada Palavra de Deus. Comecemos o nosso dia fazendo esta visita ao sopro de esperança ou sopro de vida que há em cada um de nós. Como podemos deixar Deus agir em nós? A forma mais fácil e mais natural é através do nosso sopro de vida, da nossa respiração. Por isso comece o seu dia respirando Deus, sentindo a presença amorosa de Deus em sua vida, em sua caminhada. Ao longo da noite Deus pensou, Deus planejou, Deus agiu na sua vida, para que encontrássemos um dia belo, repleto de amor. Por isso, busque ver o amor de Deus em cada detalhe desse dia que Deus te presenteia. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é Marcos, capítulo 8, versículos 37 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias, que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos na sequência do Evangelho de Marcos. Continuamos o Evangelho de ontem. Jesus ontem curava aquele cego e na primeira vez que impõe as mãos, este cego enxerga apenas os homens que andavam como árvore que caminham. E depois Jesus então impõe novamente as mãos e ele passa a ver com nitidez. Jesus hoje novamente ele continua o seu discurso a respeito da sua identidade. Quem é Jesus? E no caminho sempre que Jesus aproveita para ensinar, para catequizar, para nos oferecer suas pérolas de conhecimento e sabedoria. Então dirige Jesus a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E ele escuta a seguinte resposta: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Interessante que aqui Jesus, nessa primeira parte, nessa primeira resposta, ele percebe que está sendo ele comparado
com tantas personalidades importantes na vida cristã. No entanto, nenhuma dessas personalidades se refere ao Messias, a Deus. Portanto, percebe Jesus que seus discípulos, que o povo ainda não está o vendo como o Messias, o enviado de Deus. Falam que é João Batista, que é Elias, que é alguns dos profetas. Nenhum destes era o Messias. Preparava o caminho, mas não era o próprio. Portanto, se percebe uma distância ainda do povo em relação à identidade de Jesus. E vendo isto, Jesus faz a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta é categórica de Pedro: tu és o Messias. Em seguida, Jesus nos surpreende, quando então ele proíbe severamente de falar a alguém a seu respeito. Ora, se Pedro disse que ele é o Messias, por que proibir de anunciar isto, se realmente ele é o Messias? E interessante que essa proibição ela tem um sentido. E nós iremos entender na última parte do texto, quando diz que Jesus começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E aqui Jesus dá razão, o porquê dele ter proibido do anúncio da sua identidade messiânica. Pois Pedro, e claro, Pedro aqui está representando todos os outros discípulos, não irão entender o conceito de Messias. Parece que o conceito está diferente um para o outro. Pois Pedro, em seguida, vai pegar Jesus. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. É por isto que Jesus proibiu de Pedro dizer que ele era o Messias. Qual era a concepção de Messias que tinha Pedro? Era a concepção de um Messias glorioso, de um Messias vencedor, de um Messias que veio para derrotar todos os seus inimigos com armas e com poder. Enquanto o Messias verdadeiro, que é Jesus, a realidade é outra. O Messias Jesus Cristo é aquele que vai se entregar aos homens, ser rejeitado, sofrer, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro não entende quem é este Messias. Pedro não consegue acolher esse Messias que parece um derrotado do que um vitorioso. E é justamente por isso que Jesus havia proibido de Pedro continuar a anunciar que ele era o Messias. Pois o conceito de Messias de Pedro e dos discípulos não era o conceito de Jesus Cristo. Não era o Messias que o Pai enviou para eles. Por isso Jesus dá uma resposta muito verdadeira para Pedro, quando diz Jesus: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. É muito mais fácil pensar como os homens, ou seja, esperar e confiar em um Messias glorioso do que em um Messias na cruz. Em um Messias vitorioso do que o Messias que vai sofrer, ser rejeitado e ser morto. É muito mais fácil confiar em um Messias do espetáculo do que um Messias que exige de mim. Caríssimos irmãos e irmãs, reflitamos neste dia. A que Messias nós estamos acreditando? Em um Messias que me dá tudo na hora que eu quero? Ou em um Messias que também está comigo na hora das provações e sofre junto comigo? E na vitória, junto comigo, ele celebra também. Qual o Messias que nós estamos seguindo? O Messias da glória ou o Messias da cruz? Reflitamos e peçamos a Deus a graça para viver e seguir o Messias da cruz. O Messias que se entregou e por nós deu a sua vida. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás.